Nosso dia a dia é muito corrido e nem sempre dá tempo de fazer aquele comidão, né? Ou às vezes até dá, mas acaba não sobrando tempo para as outras coisas. Afinal, cozinhar pode ser muito gostoso, mas é demorado. E por isso que hoje eu vou te mostrar como eu faço as minhas marmitas para ter comida caseira, gostosa e saudável todo dia aqui em casa. Porque na pressa, às vezes a gente até pede uma marmita para entregar, mas se ficar pedindo toda hora, no fim do mês pesa no bolso. Então vem comigo até o final do vídeo para ver como eu faço essas 18 marmitas econômicas gastando menos de R$50. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou preparar 18 marmitas gastando menos de R$50. Eu vou começar as marmitas pelo arroz e para isso eu vou precisar de cebola. Aqui eu comprei 3 cebolas, que deu um total de 550 gramas. E eu paguei R$1,62. Agora eu vou usar só uma, vou deixar as outras duas reservadas para depois. E vamos descascar e picar essa cebola. Eu já testei um monte de dica para não chorar cortando a cebola, mas pra mim nenhuma deu certo. Você conhece alguma dica que dá certo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Como dá pra perceber, eu não tenho muita prática cortando legumes, eu faço do jeito que dá mesmo. Até porque não sou eu quem mais cozinho aqui em casa. Meu marido acaba cozinhando muito, porque eu já passo muito tempo fazendo os doces na cozinha, então ele que costuma fazer o almoço e a janta. Mas de vez em quando eu vou fazer uma comida, ele sempre tá do meu lado e ele que vai picando os legumes. Então vamos colocar a cebola na panela. E tá bem picadinha, porque eu fiz um ótimo trabalho. Vamos jogar um fiozinho de óleo. E vamos levar isso aqui para refogar. Aqui eu deixei o fogo mais no alto e vou mexer só de vez em quando. Quando ela começar a dourar, aí eu dou uma baixadinha no fogo e continuo mexendo de vez em quando. Aqui ela já tá começando a ficar douradinha, então eu vou reduzir um pouco o fogo e continuar mexendo de vez em quando. Aqui eu tenho um pouquinho de água que eu dissolvi bicarbonato, uma pitadinha, não pode ser muito. Aí eu vou jogar aqui e vou mexendo, que isso vai ajudar a ficar mais douradinho. Prontinho, aqui já tá como eu quero. Eu vou desligar o fogo. E eu vou ter que dividir isso aqui em 2 panelas, porque para fazer 14 marmitas é bastante arroz. E como eu vou mostrar a realidade mesmo, é a panela velha. Eu tenho uma nova, a outra é velha mesmo. E vamos dividir a cebola. O arroz eu comprei o integral, ele é um pouquinho mais caro, mas eu prefiro. Se você quiser, você pode substituir pelo branco mesmo. Eu paguei R$5,29 nesse pacote. Aqui eu tenho meio pacote, eu só medi com isso para eu saber depois a quantidade de água que eu vou colocar. Então eu vou colocar metade na primeira panela e metade na segunda panela.
Eu já vou deixar a água aqui reservada. Esse arroz precisa colocar 2,5 xícaras de água para cada 1 xícara de arroz. Então eu vou deixar prontinho aqui. Eu vou colocar uma pitada de sal. E, gente, aquela pitadinha de bicarbonato que eu coloquei foi bem menor que essa de sal, tá? Foi bem pouquinho mesmo. E vou ligar o fogo para dar mais uma refogadinha. Eu vou colocar água aqui no primeiro. Colocar água aqui no segundo. E agora eu vou passar essas panelas para as bocas de trás, porque a gente vai continuar cozinhando. Então vamos colocar aqui. Eu fiz as compras ontem, então quando eu cheguei em casa eu coloquei o frango aqui e deixei na geladeira para ele ir descongelando. Agora a gente já pode preparar ele. O pacote tem 1 kg e eu paguei R$12,90. Aqui eu tô usando o filezinho Sassami porque ele tava mais barato, mas se você encontrar o filé de peito congelado mais barato na sua região, não tem problema, pode usar ele também que não vai fazer diferença. Agora eu vou colocar alguns temperos, mas é opcional. Se você quiser colocar só um salzinho e cozinhar, tudo bem. Aqui eu tenho folha de louro e sal. E aqui eu tenho o alho em pó, eu também vou colocar um pouquinho. Agora vamos colocar a água, tampar e levar para cozinhar. Só fica atento ao nível máximo da panela de pressão, para não ultrapassar. E antes de fechar, um fiozinho de óleo que eu tinha esquecido. Vamos fechar e levar para cozinhar. Eu vou deixar o fogo no alto. Quando pegar a pressão, eu vou diminuir para o médio e contar 30 minutos. Enquanto o frango e o arroz estão lá no fundo cozinhando, a gente vai deixar tudo preparado para finalizar o frango quando ele sair da pressão. Então aqui eu tenho as outras 2 cebolas que eu já tinha falado o preço e eu também vou picar elas. Eu poderia ter picado lá no começo tudo junto, assim ia agilizar o processo, mas eu achei que assim ia ficar melhor para vocês verem a quantidade que eu usei no arroz, a quantidade que eu usei no frango. Aqui eu terminei de picar a cebola, mas como a pressão da panela já começou, eu vou dar uma pausa e continuar daqui a pouco, senão o áudio vai ficar muito ruim para vocês entenderem. Prontinho, já deu 30 minutos, então eu vou desligar e tirar a pressão da panela. Prontinho, o frango já tá cozido, a gente vai precisar escorrer ele para poder desfiar. Enquanto o frango cozinhava, o arroz também terminou, então eu desliguei e deixei aqui tampadinho. E daqui a pouco eu só vou mexer com uma colher para ele não ficar tipo empedrado, né? Vou dar uma mexidinha e deixar quietinho aqui. Aqui eu já tirei a água do frango, eu vou fechar de novo. E vou chacoalhar, assim o frango vai desfiar. Aqui, ó, o franguinho já tá todo desfiado. Eu vou transferir ele para esse pote por falta de panela agora.
Mesmo não estando tudo preparado ainda, eu já vou refogar a cebola e o frango e depois termino de preparar o que faltou. Então vamos colocar a cebola que eu já piquei aqui na panela. Vamos colocar um pouco de óleo. E aqui eu vou deixar separadinho, porque eu já vou preparar o bicarbonato para jogar aqui para a cebola ficar bem douradinha. Vou colocar um pouquinho de água. E agora, como eu tenho 2 cebolas, eu vou pegar 2 pontinhas dessa aqui de colher, ó. Na anterior, como era uma cebola só, eu coloquei só uma pontinha. Nessa aqui, eu vou pôr as 2. Vamos misturar. E prontinho, já podemos começar a refogar a cebola. Agora que começou a ficar douradinho, eu vou entrar com o bicarbonato. E se você tiver com dúvida na quantidade, vai jogando aos pouquinhos. Aqui, ó, vou colocar só um pouco. Porque se colocar muito, a cebola pode desmanchar, tipo, virar uma papa. Então vai colocando aos pouquinhos e vendo como que fica. Aqui dá pra colocar o resto. E vamos deixar ela dourar um pouco mais. Aqui já tá bem douradinho, então eu vou entrar com o frango agora. Prontinho, aqui eu já mexi bastante, então eu vou desligar, porque eu preciso dividir esse frango aqui, antes de terminar. Como eu vou fazer 14 marmitas, eu não quero que o frango fique igual em todas elas, pra não enjoar. Então eu vou colocar metade nesse bowl aqui, porque eu vou finalizar os dois de formas diferentes. E bora finalizar esse primeiro frango aqui. Aqui nesse pote, eu tenho as minhas cenouras, que ontem eu cheguei do mercado, já coloquei nesse pote com água e levei pra geladeira. Porque aqui em casa eu conservo as cenouras assim, porque elas demoram mais tempo pra estragar. Aqui a gente tem 5 cenouras, elas estão bem grandes. Deu 1,1 kg. Eu paguei R$ 4,16. E agora eu vou pegar uma que a gente vai usar no frango e o resto a gente vai usar depois. Vamos começar descascando a cenoura. Então vamos ralar. Prontinho, aqui a cenoura já tá ralada. Vamos colocar a cenoura ralada. Vou colocar também um extrato de tomate, que eu paguei R$ 2,09. Geralmente, eu gosto de usar o tomate mesmo. Eu compro uns 3, aí 2 eu coloco picadinho e 1 eu uso o mixer e bato com um pouquinho de água. Mas os tomates, eles estavam muito feios, então eu resolvi colocar o extrato mesmo. E agora vamos colocar os temperos. Eu vou colocar um pouco de sal. Vou colocar orégano, que eu adoro. Bastante orégano. Colocar uma pimentinha. E por fim, um alho em pó. Eu tô usando esses temperos, mas você pode usar os temperos que você tiver acostumado aí na sua casa. Vamos ligar o fogo novamente. E misturar tudo isso aqui. E
e o primeiro frango tá prontinho. Vamos preparar os legumes que vão fazer parte das nossas marmitinhas. E para isso, eu vou deixar uma água fervendo. Então vamos descascar e picar as nossas cenouras. Aqui estão as outras 4 cenouras que eu não usei, mas eu já falei o preço. Vamos tirar a casca de todas elas. Prontinho, vou limpar isso aqui agora para poder começar a picar. Vamos colocar essa cenoura na água que já tá fervendo até ela ficar molinha do jeito que você quiser. Vamos colocar também o brócolis para fazer. Eu comprei o pacote de 1 kg e paguei R$12,90. Pra mim, tava valendo mais a pena comprar desse jeito, porque comprar o maço, acho que é maço, né? Um negocinho de brócolis, tava saindo mais caro, porque ele era muito pequenininho e tava R$7. Então eu vou colocar aqui, ó, nesse escorredor de macarrão. Aí eu coloco água aqui no fundo da panela para fazer ele no vapor. E agora a gente tampa essa panela do jeito que dá e leva pro fogo. E agora a gente vai colocar a beterraba para cozinhar na pressão. Eu comprei 3, que deu 780 gramas e me custou R$2,69. Vamos colocar aqui na panela de pressão, cobrir com água, fechar e levar para cozinhar. Quando pegar pressão, a gente marca 30 minutos e depois desliga. Eu não tiro a pressão, eu deixo ela sair naturalmente para ir amolecendo mais a beterraba. E agora eu vou encher de água, deixar aqui de ladinho. Vamos fingir que isso aqui tá cozinhando, porque eu não quero ligar, porque se a pressão começar, vocês vão ter dificuldade de me ouvir. Para finalizar o outro frango, eu vou fazer um molho branco. E para isso, eu vou precisar de manteiga e de farinha. Como eu ia usar só 2 colherinhas de cada um, eu não comprei porque eu já tinha em casa. E acho que todo mundo costuma ter na geladeira. Então vamos colocar aqui 2 colheres de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de farinha. E vamos levar pro fogo. E eu gosto de mexer com fouet, porque eu acho que fica bem melhor. Agora que a nossa manteiga já derreteu, a gente precisa esperar isso aqui ficar um pouco mais marronzinho e começar a soltar um cheirinho de tostado. Tem gente que fala que é cheiro de amêndoa tostado, de avelã tostado. Eu não sei bem. Então, se você fizer aí, me conta do que você achou esse cheiro. Agora vamos entrar com um pouquinho do leite e continuar mexendo com o fouet, mas só um pouquinho para formar uma pastinha. Vamos adicionando aos poucos e mexendo com o fouet para tentar não empelotar. Agora eu vou colocar o resto e vou aumentar o fogo. E para não falarem que eu fui injusta, eu vou colocar o preço proporcional dessa manteiga e da farinha. Então, 2 colheres de manteiga, que é aproximadamente 30 gramas, me custa R$1,50. E 2 colheres de farinha, que também foi 30 gramas, custa mais ou menos 15 centavos. Eu esqueci de falar o preço do leite. Ele me custou R$4,59.
Eu só tô usando 500 ml, então vai sobrar um pouquinho para eu beber depois. Prontinho, aqui o molho já tá bem cremoso. E você pode fazer aquele molho que dissolve a farinha no leite, né, para engrossar. Mas assim fica uma textura incrível. Agora que ele já tá prontinho, eu vou colocar os temperos. Vou desligar o fogo aqui para poder parar de mexer. Eu vou colocar sal e vou ralar um pouquinho de noz moscada, porque molho branco com noz moscada fica maravilhoso. Vamos mexer isso aqui e ver se ficou gostoso. Então, agora que o molho branco ficou pronto, vamos finalizar o nosso franguinho. Vou colocar aqui o frango desfiado, que eu tinha deixado separado. Dá uma misturadinha. E aqui eu vou colocar uma parte do meu brócolis bem picadinho. E o restante do brócolis eu deixei para colocar como legumes mesmo na marmita. Prontinho, nosso segundo frango tá pronto. Se você quiser ajustar o tempero, achar que precisa de mais alguma coisa, pode ajustar. As beterrabas já cozinharam. O que tá acontecendo? As beterrabas já cozinharam e esfriaram, então vamos descascar. A casca costuma sair bem facinho. É só ir puxando e se tiver algum pedaço mais grudadinho, a gente tira com a ajuda de uma faca. Aproveita que eu já te dei várias dicas e já te mostrei como economizar fazendo uma comida gostosa e deixa o like nesse vídeo para me ajudar de volta. Então, vamos picar as beterrabas. Para montar as marmitas, eu vou usar esse pote aqui de 500 ml. Ele pode ir no freezer e no micro-ondas, então deixa bem prático. Eu acho um tamanho bem bom de marmita, mas se você quiser, você pode fazer numa maior ou numa menor, então. Lembrando que o link dessa marmita e de todos os utensílios que eu usar no vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Eu vou começar colocando o arroz em todos os potinhos. Agora que eu já coloquei o arroz em todas as marmitas, eu vou começar a colocar o primeiro frango. Eu vou colocando assim de lado, porque dá pra compactar bem e aí cabe bastante comida. Porque quanto menor a marmitinha, mais a gente consegue armazenar no nosso freezer. Esse frango com cenoura deu pra 7 marmitinhas e ainda sobrou um pouquinho aqui que não daria pra fazer uma. Daria pra meia marmitinha. Vamos pro próximo frango agora. Eu coloquei esse frango com brócolis em todas e acabou sobrando um pouco que eu acho que deve dar pra fazer mais uma. Então eu vou deixar ali reservado e depois vejo se dá pra fazer mais. Agora vamos colocar o brócolis. Já que esse frango já tem brócolis, eu vou colocar nessa marmitinha aqui.
Aqui também sobrou um pouquinho de brócolis que eu vou deixar ali reservado. Agora nas marmitas que tem frango com brócolis eu vou colocar cenoura e beterraba. Também sobrou beterraba e cenoura e aqui a gente já tem 15 marmitinhas prontas. Então agora eu vou pegar tudo que sobrou e ver o que mais a gente consegue montar. Prontinho, eu consegui montar mais 3 marmitas completas e agora com esses legumes aqui e com arroz, eu vou montar potinhos separados para deixar no freezer. Então vamos colocar beterraba e a cenoura. Aí quando tiver comida pronta já tenho arroz, tenho uma carne, alguma coisa feita, mas não tenho legumes, é só eu tirar esse potinho do freezer. E vamos fazer a mesma coisa com o arroz, porque sobrou muito arroz. Então, além das 18 marmitas, eu ainda consegui encher meu freezer com pote de arroz e de legumes, gastando somente R$50. Agora a gente precisa esperar esfriar completamente para só depois tampar e poder congelar. Se você quiser, você pode fazer para o mês inteiro e deixar no congelador. Claro, se couber no seu congelador tudo isso de marmita. Depois, para descongelar, você pode tirar do freezer e colocar no micro-ondas, naquela função descongelar. Mas eu acho que fica bem mais gostoso se no dia anterior você tirar do freezer e deixar na geladeira. Aí quando você for comer, é só aquecer no micro-ondas, vai ficar bem melhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com aquela pessoa que tá querendo economizar. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das receitas que eu solto por aqui. E agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas salgadas e um botão que te leva direto para a página do meu e-book de brigadeiro. Te espero lá!